bem com você? Chegamos aí no último livro da Bíblia, livro de Apocalipse. Você vem comigo para esse estudo bíblico, estou nesse lugar aqui maravilhoso, para falarmos sobre esse livro fantástico e para você ficar sabendo como se preparar. Muita gente tem medo desse livro, mas você vai ver aqui que tem muita coisa bonita, maravilhosa no livro de Apocalipse. Amém? Vem comigo, Deus te abençoe. Capítulo 1 do livro de Apocalipse, versículo 7. Olhem, ele vem nas nuvens, todos o verão, até mesmo os que o atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Versículo 8. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, que era e há de vir. Olha só que fantástico. João aqui ele descreve a revelação às 7 igrejas da Ásia, né? Representada pelos sete candeeiros, né? De ouro. E o pai entregou seu filho, o filho entregou a mensagem ao anjo, o anjo entregou a mensagem a João, e João finalmente entregou essa mensagem a nós. É assim que foi. Deus entregou a Jesus, Jesus entregou ao anjo, o anjo a João e chegou na gente, né? Capítulo 2 fala de elogios, críticas e exortação às 4 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, né? E que quem vencer receberá o fruto da árvore da vida. A gente vai receber uma pedrinha também, com uma pedrinha branca com um nome, o nosso novo nome, né? Isso lá no céu. Versículo 20, capítulo 3. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós cearemos juntos. Olha só que mensagem fantástica. Abra a porta do seu coração, veja esse amor. Jesus quer ceiar com você, né? Eis que ele está à porta e bate, né? Fala aqui a mensagem também às igrejas de Filadélfia, Laodiceia e de Sardes. Capítulo 4, João vê o trono e os 24 anciãos. E esses 24 anciãos, esse trono que João vê aqui, ó, é um paralelo lá que está escrito em Ezequiel, capítulo 1, capítulo 1 de Ezequiel. Você pode folhear sua Bíblia aí que você vai achar. Ezequiel tem essa mesma visão, aí começa as visões de João, né? Ele vê esses 24 anciãos e esses 4 seres viventes. O que são esses anciãos, esses seres viventes? Esses 4 seres viventes são anjos, né? São uma classe de anjos. E os 24 anciãos, esses que adoram a Deus e que se prostram diante do trono, são também aqueles que foram remidos, né? Foram justos aqui e as suas coroas são coroas a coroa que receberam do céu mesmo, né? Versículo 1 a 5 do capítulo 5. Quem é digno de abrir o livro? Não há ninguém. E aí João chora, porque o anjo vai e procura e não acha ninguém digno de abrir esse livro. Que livro é esse? E por que ninguém consegue abrir esse livro? Porque todos são impuros. E aí João chora, e o anjo diz, não chore. O leão da tribo de Judá quebrou os 7 selos e abriu o livro. Olha só, Jesus aí salvando a nossa pele. Eita glória. Milhões de anjos louvam ao Cordeiro. Entoada uma canção de exortação a Deus, né? Essa cena ocorreu após a ascensão, né, de Jesus ressuscitar, né? De toda a ressurreição. Quando Jesus ele veio, foi ressuscitado, levou para o céu, aí aconteceu isso. Na hora que ele chegou lá no céu, aí tava essa balada aqui, essa festança lá, né? Milhões de salvos lá, louvando ao Cordeiro e exaltando ele, a canção de exaltação, né? Após a vitória deles sobre a morte, né? Capítulo 6, o Cordeiro abre 6 selos. 6 do 7, ele abre enviando o juízo de Deus sobre a terra. Começou. E aí eu destaco aqui o primeiro selo. Qual que é o primeiro selo? Eu vou falar desses 6 selos aqui. O primeiro selo se refere às vitórias do Evangelho e de Cristo no primeiro século. Ou seja, depois que ele, né, os 100 primeiros anos depois que ele ressuscitou, século 1. O segundo selo são perseguições que os filhos sofreram, os filhos de Deus, cristãos, sofreram, né? Terceiro selo é o período da apostasia, de ensinamentos errados, né? O quarto selo fala da Idade Média. A Idade Média é aquele tempo difícil, que os cristãos passaram aqueles apuros, morreram, sofreram demais.
para muitos, um dos tempos mais difíceis para os cristãos, né? Que foram nessa Idade Média. Um dos, não estou falando mais, não. Olha o tempo aqui, se não cair chuva, vamos embora. O quinto selo fala do clamor desses mártires da Igreja Média, o clamor deles de sofrimento. E o sexto selo fala dos sinais dos fins dos tempos, né? Eu vou citar aqui 4 sinais que são claros dos fins dos tempos. É claro que isso foram só pequenas contrações. O negócio vai começar a esquentar a partir de agora. Em 1755, houve um terremoto muito grande em Lisboa. Em 1780, houve 2 acontecimentos. O sol ficou um pouco escuro e a lua ficou vermelhinha de sangue, né? E em 1833, houve uma queda gigantesca de meteoritos. Isso tudo está descrito aqui no capítulo 6 de Apocalipse. Foram as primeiras contrações que o mundo já começou a ter, né? É claro que virá muito mais ainda. Capítulo 7. Aqui fala dos 144 mil. Quem são esses 144 mil remidos e salvos? Eu acredito que é a última geração. O Israel espiritual. Aqui fala do Israel espiritual. Eu acho que vai ser a última geração quando Jesus vir e tiver aquele período ali, né? A última geração dos puros, dos cristãos mesmo, são 144 mil. Entenda como quiser. Eu destaco o versículo 17. Pois o Cordeiro será o pastor e os guiará para as fontes das águas da vida. Eita glória, você recebe, hein? Olha só, continuando. E Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos deles. Todas as lágrimas. É um lugar, gente, que não vai ver choro mais, não vai ver tristeza. Cara, se você está depositando suas esperanças nesse mundo aqui, cara, você está perdendo uma balada gospel que vai ter lá em cima. Cara, tudo que acontece de bom aqui é graças a Deus que te entregou. É por causa de Deus que Ele colocou essa alegria em você. Agora pensa num lugar que não tem morte, que não tem pecado, que não tem tristeza, que só tem Deus. Rapaz, hora vem, Maranata, chega logo. Capítulo 8. É aberto o 7º selo e último. Acontece um silêncio no céu de mais ou menos meia hora. E que quando ele vir com os anjos, vai haver também o toque das trombetas. E no capítulo 9 é tocada a 5ª trombeta. No capítulo 10 é tocada a 6ª e a 7ª. E fala aqui de um anjo forte, né? Que um anjo forte leva um livro. E esse livro é o livro que Daniel selou. Se você ver lá no livro de Daniel, é o livro que Daniel selou. Deus falou com ele, ó, por meio do anjo, fecha esse livro aqui, sela ele e tal. É esse livro que está na mão desse anjo forte aqui. Versículo 10 fala do livrinho doce, que é esse mesmo livro, né? Mas que é amargo no estômago. Por quê? Porque você levar para o seu modo de entendimento, esse livrinho era doce, porque quando você recebe a palavra de Deus, ela é toda bonitinha, né? Você recebe ela bem, aquela coisa, você se sente bem. Mas quando você prega ela, ou seja, quando ela vai mais para frente, quando ela vai para o seu estômago, você prega, ela não é bem recebida pelas pessoas, não é bem recebida. Por isso existem as perseguições e por isso que é amargo. Capítulo 11. João vê as 2 testemunhas e a 7ª trombeta é tocada. João, ele mede o santuário e mede também os adoradores, né? Que estarão lá. Então, em meio às tristezas, o plano e o povo de Deus, os verdadeiros adoradores, estarão seguros. Estarão seguros. Essas 2 testemunhas, elas fecham o céu para não chover e podem até trazer pragas. A besta do abismo as mata, vai matar elas. Os que se alegraram com isso ficarão perplexos. Por quê? Todos aqueles que atormentaram os mártires, os cristãos em toda a época, e os que estarão lá também, nesse momento, né, nesses dias aí do acontecimento, quando verem que as 2 testemunhas foram mortas, e quando elas acontecer isso aqui, ó, saca só, 3 dias e meio, versículo 11, do capítulo 11 também, entrou neles um sopro de vida. Eles ficaram de pé, e o terror estava naqueles que os viram. Versículo 12. Então uma voz disse, suba para cá. E todos viram eles subindo. Ou seja, imagina a cara daqueles que perseguiram a igreja, daqueles que perseguiram os cristãos, daqueles que são contra o evangelho, daqueles que são satanistas. Cara, rapaz, capítulo 12. Fala aqui da mulher e o dragão. A mulher representada pela igreja, o dragão representado por Satanás. Aí a mulher é levada ao deserto, né? Isso aqui, a mulher no deserto, é representada pelo povo de Deus. E é perseguida na grande tribulação. A
fala também do conflito de Cristo e Satanás desde o céu, desde a época do céu, até esse conflito na cruz, onde Jesus venceu o inimigo, né? E o tempo do fim, que vai acabar o fim dos tempos. Então esse conflito que existe entre Satanás e Jesus, né? Capítulo 13, uma besta emerge do mar. Então essa besta que emerge do mar, significativa, significa um poder influente religioso aí. Ou seja, o poder da igreja, o poder das igrejas de qualquer religião, né? Outra emerge da terra. Esse aqui é o poder político, econômico, né? Militar. E faz imagem da primeira besta para as pessoas adorarem e receberem a marca. Aí começa a marca circular. Capítulo 14 fala do Cordeiro e os salvos no Monte Sião. 3 anjos, né, que farão a colheita do mundo com a foice. Fala também do lagar do vinho da ira de Deus. E aí esses 3 anjos trazem 3 mensagens. Primeira mensagem do primeiro anjo: hora do juízo. A segunda: caiu Babilônia. Todas as corporações que se desviaram de Deus. Então quando eu falo caiu Babilônia, Babilônia representa esse poder também religioso, a igreja ímpia, né? Então a igreja caiu o pecado, foi desmascarado, né? Todas aquelas que se desviaram de Deus. E terceiro, adverte contra a adoração da besta e sua imagem. E fala também dos que guardaram a mensagem da fé de Deus, né? Capítulo 15, 7 anjos que derramarão o juízo da ira de Deus. Um mar de vidro onde estão todos os vitoriosos sobre o anticristo, né, que venceram o anticristo, vitoriosos assim, permanecendo na fé. E o templo de fumaça, o templo está tudo em fumaça. João vê um templo em fumaça. Esse templo de fumaça, ele escuta cantores, cânticos, louvores, né, dos que foram vitoriosos que estão lá dentro. E olha só, ninguém mais pode entrar nesse templo. Essa fumaça que está lá é a glória de Deus. Ninguém pode entrar. Por que ninguém pode entrar? Porque o tempo chegou. Acabou. Quem tinha que se arrepender, se arrependeu. Quem tinha o tempo, acabou. Vigiem, orem, porque eis que Jesus vai vir como ladrão na calada da noite. Ele vai vir quando você menos esperar. Então esse tempo vai chegar e acabou. Então haverá só o julgamento. Aí é só o julgamento. Cara, se você estiver em pecado agora e Jesus voltar, e se você não pediu perdão, e se você não confessou, e se você não se arrependeu e não quer mais sair, cara, pode ser a qualquer momento. Pode ser a qualquer momento. Vamos lá. Capítulo 16. Os anjos então derramam então essas taças da ira de Deus, né? Pragas vêm em seguida e Cristo vem repentinamente. Ele vem de forma repentina. Jesus vem. Pá. E as pragas, que praga que é essa, Bruninho? Ó, úlcera maligna sobre os adoradores da besta. Segunda praga, mar em sangue. Terceira, rios e fontes em sangue, ou seja, não vai ter água para beber não, mano. Quarta, o sol queima as pessoas. Quinta, o reino da besta em trevas. As pessoas sentem muita dor, né? O reino daquelas que adoram a besta está em trevas, então as pessoas começam a sentir dor. Sexta, rio Eufrates seca. Eu vou falar um pouquinho desse rio Eufrates secando aqui, você vai ver. Rio Eufrates seca. Sétimo, caem cidades, nações. Acontece relâmpagos, terremotos. Aí tá chegando. Aí tá chegando. Capítulo 17. Secagem do rio Eufrates. Você que não conhece o rio Eufrates, pesquisa aí para você ver. É um rio de influência gigantesca. Ele pega até partes da Turquia. É um rio, um dos principais rios, né? Enorme, mas tá secando, coitado, né? Sinal dos fins dos tempos. Mas olha o que vai acontecer com ele. Ele vai secar totalmente. E isso vai significar a destruição da Babilônia, né? Dos líderes, né, que são pecaminosos, políticos, dos líderes no mundo secular, né? Então quem está com Deus não deve temer esse julgamento, porque é só com a Babilônia representada esses ímpios. Capítulo 18, João ele testemunha o poder religioso ser destruído totalmente, a Babilônia então. Porque ela virou casa de demônios, ela é agora casa de demônios, é isso que diz lá no capítulo 18. Capítulo 19 fala de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu queria falar um pouquinho disso aqui, mas eu não tenho anotado isso aqui. É do versículo 11 ao 16. Eu vou fazer um trecho depois do vídeo, acompanhe o vídeo até o final, que eu vou falar disso aqui, que é um dos versículos mais incríveis da Bíblia, na minha opinião, e mais impactantes. E a chuva está chegando, mas vamos embora.
Capítulo 20. A besta e o falso profeta são destruídos no lago de fogo. Os iníquos, né, os pecaminosos são mortos, né, e aguardam para o julgamento final. Eles ficam aguardando o julgamento final. Isso em 1000 anos. Eu quero falar de 3 conceitos sobre esses 1000 anos aqui, ó. Mas a chuva tá chegando, eu vou ter que dar uma pausinha no vídeo, porque tá ouvindo? Eu não sei nem onde é que eu vou me esconder. Vambora! Continuando aqui, eu tive que sair correndo por causa da chuva, rapaz. Só pude gravar esse vídeo depois, é bom que eu tive mais tempo para estudar, para preparar esse restinho que falta. A gente tava lá em Apocalipse, capítulo 20, lembra? Quase acabando já o vídeo. E aí eu tava falando ali, né, dos conceitos que tem, né? E eu queria falar de 3 conceitos. O primeiro é o pós-milenismo, que fala o quê? Da segunda vinda de Cristo após os primeiros 1000 anos de paz, né, prosperidade. O segundo é amilenismo, que fala da primeira e da segunda vinda de Cristo, né? Que Satanás ele está preso desde a época da cruz até agora. E o terceiro é pré-milenismo, que fala da segunda vinda antes, né, do milênio, e que os cristãos ali dos primeiros 3 séculos, eles acreditavam, eles eram, né, pré-milenistas. E o pré-milenismo depois ele foi substituído pelo amilenismo, né? Amilenismo, igual eu te falei aí, é o primeiro. Fala da primeira e a segunda vinda de Cristo, que Satanás ele está preso ali desde a época da cruz. Eu não vou falar em qual eu acredito, porque isso pode alterar a fé de alguém. Bom, é necessário a gente ter cada vez mais conhecimento do que Deus vai fazer, como é que vai ser a volta dele e tal. Mas, se você tem uma ideia diferente, não julgue quem tem uma ideia, né? Ah, mas é absurdo, cara. Se tem algumas coisas do Apocalipse, tem argumento teológico, tem argumento bíblico para todos, entendeu? E não é bom julgar, cara. Então, aquele negócio. O que você acredita, se tem o embasamento bíblico, né? Procura acreditar, procura ver palestras e ministrações que mais parece ser com o que vai acontecer. Mas a essência é essa. Jesus ele vai voltar, vamos nos preparar, né? Jesus quer que a gente vigia, né? Capítulo 21, eu destaco essa passagem aqui, ó. Ele enxugará dos olhos dele todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já se passaram, né? Fala também da Nova Jerusalém e que o mal ele é destruído para sempre. Versículo 4, né? Agora versículo 18 do capítulo 22. Esse é o último, né? Fala assim, ó. Se acrescentar alguma coisa, Deus acrescentará castigo e pragas. E se tirar alguma coisa, Deus tirará as bênçãos. Isso aqui está falando da palavra de Deus. Se você alterar alguma vírgula para menos ou para mais, pode acontecer isso aqui, cara. Né? E Cristo, ele é o nosso futuro. E este mundo não é o nosso lar. O dia está chegando. Então, ora, Maranata, venha Senhor Jesus, né? E antes de finalizar, eu queria ler com você o que eu falei que a gente ia ler, né? Do capítulo 19, versículo 11 a 16. Abra sua Bíblia aí, Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 a 16, que para mim é uma das passagens mais lindas da Bíblia, né? Fala do senhorio ali de Cristo. Vamos lá. O cavaleiro no cavalo branco. Isso aqui é o que vai acontecer, gente. Segura, isso aqui é para arrepiar. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça, seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas. E um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele virá. Terminamos a Bíblia. Lembrando que isso é só um resumo. Leia a Bíblia todos os dias. E a gente finalizou toda a Bíblia.
de Gênesis a Apocalipse, todos os livros, todos os capítulos. Destacamos versículos importantes, falamos de muita coisa. Tem mais de 9 meses aí só do vídeo, fora os estudos que antes eu já estava estudando, com muito carinho, com muito amor, para poder falar para você, porque quando eu falo para você, isso me edifica também, né? Me ajuda a memorizar aquilo que Deus fala comigo, aquilo que a Bíblia nos ensina, e principalmente para levar adiante esse ministério, né? Para levar adiante o ministério que é evangelizar. Evangelizar significa levar o evangelho. Então a gente quer espalhar cada vez mais Jesus para esse mundão afora, né? Então, finalizando Apocalipse, né? Espere a vinda de Jesus, ele virá. Igual eu disse, Cristo é nosso futuro. Esse mundo não é o nosso lar, o dia está chegando, né? E que Deus te abençoe e que se prepare para esses dias que virão. Os cristãos estão sendo cada vez mais apertados, né? Mas é Deus quem dá salvação, né? E a gente confia plenamente que ele vai voltar e vai nos arrebatar. Glória a Deus pela sua vida. Espero que você tenha entendido esse estudo de Apocalipse e todo o estudo da Bíblia que a gente fez aí. Se você gostou, é claro, comente aí, mande um joinha e que Deus te abençoe em nome de Jesus.